Amém? Hoje fala de um texto muito conhecido que eu gosto muito. Um dos textos da Bíblia que eu gosto muito. Uma mulher corajosa, virtuosa, cheia de fé, que é Esther. Abre lá a tua Bíblia em Esther, capítulo 4. Vamos passear sobre o livro de Esther, mas nós vamos iniciar no capítulo 4, no versículo 16. Capítulo 4, versículo 16. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejue por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra mais uma vez. Assim como cantamos, faz de novo, faz mais uma vez. Derrama do teu Espírito Santo, derrama, Senhor, do teu amor infinito, da tua graça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, abre os nossos corações para nos alimentar mais um pouco da tua palavra e que a nossa mente esteja cativa à tua obediência, que nada venha nos distrair, nada venha tirar o foco da tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Anota aí o tema, que é o tema da nossa devocional de hoje, que é o jejum muda decretos. Você crê nisso? Que o jejum muda decretos? E a gente vai aprender com mais uma personagem da Bíblia, chamada Esther. Ela jejuou 3 dias, né? 3 dias, 3 noites. E nós estamos numa caminhada aí de 21 dias. Nós já passamos pelo jejum de Esther, né? Estamos no 4º dia. Essa é uma história, todos conhecem essa história de Esther, né? Uma história conhecida, que se você ler desde o capítulo 1, né, ela fala como começou, de quem é que estava reinando, que era no governo do rei Assuero, está lá no capítulo 1, na cidadela de Suzã, entre 486 a 465 a.C., em que o povo estava cativo e recebe um decreto de morte, né? Ela recebe esse decreto que foi assinado por como se fosse um vice do rei Assuero, né? Chamado Amã, que é o inimigo. Aí estava cantando aquele louvor, lembrei, né? Quando for falar de Amã, lembrar quando a gente cantou, o inimigo tenta laços e embaraços para me derrotar ou envergonhar, ou é o quê? Envergonhar. Então, o inimigo aqui tentou, né, laços e embaraços para acabar com o povo de Deus. Mas o Senhor, ele já tem um plano, amém? O Senhor, ele já tinha uma promessa. O Senhor está no controle de todas as coisas. E aí nós vamos ver aí no decorrer desse texto. E o que acontece? Amã, ele recebe o anel do rei para fazer o que ele achasse melhor. Eu te dou toda a autoridade para você fazer o que você achar melhor. E o que ele faz? Ele quer destruir, então, o povo de Deus. E com raiva de Mordecai, que é o que de Esther? Aprendeu! Primo de Esther, que criou Esther, né? Esther ficou órfã de pai e mãe, e Mordecai, algumas Bíblias também falam Mardoqueu, né? Mardoqueu, que criou Esther, e então ele tem uma autoridade sobre a vida de Esther. E Esther, ela é muito obediente a Mordecai. E ele então, depois de todo aquele processo, né, de que Vasti desobedece para ir para o banquete do rei, que era a rainha,
e o rei, então, bota fora. Senão, ela vai influenciar aí os maridos, cheio de nariz em pé, cheio de autoridade. Então, tragam mulheres, né? Mulheres belas, que eu vou escolher. E escolheu, resumindo, né? Fazendo um resumo, ele escolhe, então, Esther, que a Bíblia diz que ela era muito bela, né? Muito formosa. E achou graça aos olhos do rei. E acontece que Mordecai fica na porta, né, ali do reino, dando toda a estrutura ali para Esther, falando o que tem que fazer, falando o que não tem que fazer. Rasga suas vestes, se cobre com um pano de saco e clama ao Senhor e vai à porta do rei falar com Esther. O que Amã planejava fazer, né? E Esther, então, uma mulher judia, que o rei escolheu, então, para ser rainha, soube de tudo que estava acontecendo. Mas, de primeiro momento, Esther falou quem ela era? Ela falou que ela era uma judia? Não. Mordecai falou, se aquiete. E isso é até um ensinamento para nós, né? Que a gente abre o nosso bocão. Tudo que acontece na nossa vida, a gente quer falar, né? Às vezes a pessoa só está perguntando, e aí, tudo bem? Aí a gente do tudo bem, fala, tá tudo bem. Aí você vai, né? Enumerando todas as coisas boas que acontecem na sua vida. Não, tudo bem, mas isso. E nem sempre todos estão felizes com a nossa felicidade, né? Todos se alegram com a nossa alegria. Então, agora, foi uma lição sábia, né? De Mordecai, quando falou para Esther. Fique quieta, não fale que você é judia, pelo menos por enquanto. Então, ao saber o que está acontecendo, ela vai e proclama o jejum. Achou aí, Vicky? O versículo 4? É do capítulo 4? Então, as servas de Esther e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita. Mandou roupas para que Mordecai pudesse tirar as vestimentas de pano de saco e se vestisse. Mas ele não aceitou. Isso aí, obrigada. Então, por isso que nós começamos lendo, né, esse texto base, que ela proclama o jejum. Diante de todos esses acontecimentos, ela vai e proclama um jejum. E o mais interessante é que ela proclama o jejum e ela também faz, ela diz, faça, mas eu e minhas servas também faremos. Não é? Mais uma lição que nós tiramos. Porque muitas vezes as pessoas querem oração, te pedem oração, mas ela mesma não ora. Não é? Então, isso é um ensinamento. Ora por mim, mas eu também vou orar, eu também vou buscar ao Senhor. Então, é proclamado esse jejum. O jejum que abre caminhos onde não há saída. O jejum que muda decretos. As guerras que nós vencemos com jejum, oração, com os joelhos dobrados no altar do Senhor. E assim, nós estamos no 4º dia do jejum. Amém? Como vocês estão se sentindo? Nem todos estão no jejum de Daniel, né? Mas vocês estão se sentindo bem? Fome? Eu não estou sentindo fome, não. Eu senti muita dor de cabeça nos primeiros dias. Agora já está melhorando a dor de cabeça. O que acontece, então, quando jejuamos? Anota aí. Primeira coisa que acontece quando jejuamos é que o jejum, ele revela o propósito. Esther entendeu, então, que não adiantava ela ter os poderes de rainha. Ela podia, com o poder, a autoridade que ela tinha, até mandar matar ali o Amã, né? Mas ela foi estrategicamente, né? Ela pediu estratégia ao Senhor e ela viu que a autoridade vem do céu. A autoridade vem de Deus. Não é a autoridade dela de posição que ela tinha. Não é a nossa autoridade aonde estamos, em lugar que estamos, mas sim o propósito que Deus tem para a nossa vida,
que nós temos com o Senhor. Amém? O mundo podia ver uma linda mulher, frágil, mas o céu estava vendo uma intercessora se levantando com poder e autoridade. A terra declara destruição, mas o céu está preparando uma libertação. Muitas vezes estamos passando pelo processo, no jejum, estamos passando por um monte de problema. Estamos escolhendo as guerras. Eu ouvi isso, achei tão engraçado de uma pessoa. Cara, estou escolhendo minhas guerras. Com tantos problemas, mas o céu está proclamando uma libertação. O Senhor já preparou. Lembra lá de Daniel? Eu já tinha ouvido a tua oração já há muito tempo, estava guerreando aqui, mas ele já tinha ouvido a nossa oração. Assim como Esther obedeceu, com os joelhos dobrados, é que nós vencemos as nossas guerras. Eu lembrei de um louvor que eu gosto muito, que quando fala sobre esse silêncio de Esther, deve ter sido difícil, né, gente? Principalmente para a mulher que gosta de falar, né? Imagina, ela diante do rei, diante desse segundo do rei aí, fazendo isso tudo, declarando guerra, declarando destruição para o povo, para matar todo mundo, criança, jovem, velho, e ela tendo que ficar, calada. E eu lembrei desse louvor, que diz: no silêncio Deus trabalha por você, o silêncio neutraliza o inimigo, para não te tocar. Conhecem? É muito lindo esse hino. Eu ia até colocar hoje no grupo, depois eu coloco. Mas é exatamente isso. As nossas guerras são enfrentadas aqui no altar, de boca fechada e com os olhos no céu e com os ouvidos no céu. Amém? Então, primeiro, o jejum revela o propósito. Segundo, o jejum move os céus. Você crê nisso? Ele move os céus. No versículo 5. Só eu mesmo. Diz que no terceiro dia, no capítulo 5, no terceiro dia, Esther se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? E o que acontece aí nesse cenário? Se você ler lá atrás, no capítulo 4, lá no versículo 11, todos os servos do rei, o povo das províncias do rei, sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. Entendeu? Então, nesse cenário, que ela tem a autoridade do céu, acho que ela está ali cheia do Espírito Santo, para chegar e se colocar diante ali da porta do rei. Porque ela podia morrer, né? Ser fulminada ali. Ela poderia ter morrido. Mas ela teve ali ousadia. Como ela diz, né? Se perecer, pereci. Mas eu vou estar lutando pelo meu povo. E por ela, né? Ela faz parte desse povo. Eu vou lutar por mim e pelo meu povo, para que eles sejam salvos, para que nós venhamos a ser salvos. Amém? Então ela se coloca ali diante do rei, com autoridade. E Deus então começa a partir daí
a mudar decretos. Você pode dizer: Senhor, muda decretos na minha vida. Começa a mudar decretos. Começa, Senhor, a transformar cenários. Começa, Senhor, a mudar, Senhor, pensamentos. Mudar corações. Nós sabemos que Deus pode fazer isso. E Ele começou a fazer a partir daí. E há decretos que a partir do jejum e da oração vão ser mudados. Doenças, causas na justiça, portas fechadas, famílias desunidas, filhos afastados, vidas afastadas do Senhor, vão ter que se render à voz do Senhor. A promessa do Senhor vai se cumprir. Creia nisso. Eu sei que é difícil. Aí a gente lembra daquele: quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, o que acontece? Eu sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Peça: venha em meu favor e cumpra em mim seu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Aleluia. Glória a Deus. É esse Deus do impossível que nós servimos. Quando tudo diz que não, quando tudo está dando errado, tudo está indo ao contrário, eu ainda creio, eu ainda tenho fé, e eu estou certo que o Senhor vai prevalecer. Essa certeza, essa fé de eu colocar o pé e o Senhor colocar o chão. Essa certeza que Esther tinha no coração. Essa certeza que Mordecai tinha no coração. Que o Senhor estava no controle de tudo. E Ele continua. E nós pedimos hoje no louvor: faz de novo. Faz de novo. Faz mais uma vez, Senhor. Faz na minha vida, faz na minha casa, faz no meu bairro, faz na minha cidade, faz no meu país, faz no mundo. Nós cremos que o Senhor ainda faz. Mesmo vendo esse cenário de guerra que nós estamos vendo, o Senhor ainda faz. Não podemos deixar de crer nisso. E essa mensagem, essa palavra, nos impulsiona ainda mais. Que eles estavam já, se fossem pessimistas, já estavam se vendo mortos, né? Não é verdade? Desistido. Ah, é? Decreto do rei? Né? Ele falou, vai se cumprir. Mas Deus ainda tinha um escape. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Lucas, que nós não conversamos sobre a mensagem. E ele veio direcionado de Deus para trazer esses louvores. É esse escape. O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, para me destruir, mas ele não vai. E foi isso que aconteceu. E terceiro e último, o jejum é um grito espiritual que o inferno não pode ignorar. É no silêncio, mas por dentro você está gritando espiritualmente. A gente está gritando para o Senhor com esse jejum.
no altar, na sua casa, nas devocionais, nos louvores entoados. É um grito espiritual para que o inferno venha se silenciar. E ele tem que recuar. Em nome de Jesus. Porque é o leão da tribo de Judá que está rugindo. É ele que vem como leão, que ele vem rugindo. E o inferno tem que se calar diante da voz do Senhor. O rei, então, pergunta a Esther, mais uma vez, capítulo 7. Ali na primeira vez, ela pede para que Amã venha também fazer parte do banquete, não é isso? E no capítulo 7, ele faz a mesma pergunta. Versículo 2. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, que desejas, cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. E Esther então responde: eu quero a minha vida e a vida do meu povo. Não é isso? Versículo 3. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dê-se-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Aí ela vai explicar, né? Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem. Abre um parêntese. Amã ia ganhar também. A palavra diz que ele ia receber tesouros por essa matança, né? Fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Enquanto Amã estava fazendo uma forca para Mordecai, estava todo contente, sorridente de que ia vencer, ele esqueceu que o Senhor estava no controle, que o Senhor estava trabalhando, enquanto Mordecai dizia para ela ficar quieta e orar e jejuar. E Deus então vai mudando decretos. E Deus então continua mudando decretos. Como que Deus muda decretos? Eu vou falar e você vai anotar aí. O inimigo, que era Amã, quem foi enforcado, com a forca que ele mesmo fez. Ele não tenta laços, embaraços para nos derrubar, mas ele se embaraça com o que ele faz. Versículo 10. Enforcaram, pois, Amã, ainda no capítulo 7, na força que ele tinha, não tem cedilha, na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. O inimigo então foi enforcado. Mordecai foi honrado pelo rei. Deu a ele o lugar de Amã. E deu o anel que estava com Amã, deu para Mordecai. E ele passou a ser superintendente da casa de Amã. Ele tomou o lugar que era de Amã. O mesmo anel que selou a morte dos judeus foi usado para selar a sua vitória. Você pode dar um glória a Deus por isso? O Senhor, Ele transforma, Ele muda decretos. E assim nós aprendemos com essa palavra. No versículo 8. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. Amém? Você pode dar um glória a Deus?
que na minha vida seja assim, Senhor. Que os seus decretos venham a ser selados na minha vida. E no versículo 10, escreveu-se em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei. Lembra das cartas que foram enviadas para as outras províncias? Para acabar com os judeus, para acabar com o povo de Deus? Olha o que aconteceu agora. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em jinetes, criados na coudelaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, aleluia, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. E aí vai falando aí sobre essas cartas. O Senhor mudou decretos. E o versículo 15, terminamos com a vitória do povo de Deus. Você pode dar um aleluia antes de ler? Então Mordecai saiu da presença do rei, com veste real azul celeste. Olha, que chique, hein, que ele estava? Aquele que estava lá, que rasgou suas vestes, que colocou pano de saco, que colocou cinzas na sua cabeça, que estava prostrado ali diante do Senhor em oração, em clamor. O Senhor deu a oportunidade dele estar vestindo vestes reais. É isso que ele faz conosco. Ele nos veste, ele nos coloca um anel novo, lembra? Um anel novo, sandálias novas, vestes novas, e nos dá uma festa. Lembra quem que foi isso? Esse acontecimento foi o quê? A volta do filho pródigo. Então ele sai ali de veste real, azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Que no final do nosso jejum de 21 dias, nós vamos estar aqui também celebrando. 24 horas. Também alegres, felizes. Muitos, recebe isso aí que eu vou falar, hein? Muitos irão ter decretos mudados antes dos 21 dias completos. Você recebe isso aí? Eu recebo. Eu tomo posse daquilo que eu estou orando, que eu estou jejuando. Vai acontecer antes desses 21 dias. E nós vamos estar dando testemunho aqui nas 24 horas de adoração. Amém? Glória a Deus. Quando jejuamos, nos tornamos canais de libertação. Glória a Deus. E concluindo, o jejum de Esther aponta para o sacrifício de Cristo. Esther colocou sua vida em risco, não foi? Quando ela se coloca diante do rei, e pela lei ela não poderia. O rei disse que se viesse sem ele ser chamado, fosse. E Jesus também entrega a sua vida por nós. Jesus entrou diante do Pai para pedir a salvação. Esther entrou diante do rei para dar libertação ao seu povo. Quando jejuamos, quando oramos, quando renunciamos o nosso corpo para fortalecer o nosso espírito.
cala o corpo para ouvir a voz do céu. Enquanto não estamos pensando no que nos alimentar, nas gulodices, nas coisas do mundo, o Senhor está falando a nós. É como se a gente estivesse fazendo mesmo um detox, né? Uma limpeza na nossa mente, no nosso coração, nos nossos ouvidos, para que a conexão esteja limpa, né? Esteja livre, sem ruído, sem aquele ruído que acontece, né? Quando a internet não está muito boa, a nossa conexão do céu com o céu fica limpa. Amém? Esther foi obediente, foi sábia, foi humilde, foi firme, foi fiel. E nós aprendemos com Esther, com todas essas características. E nós nos perguntamos hoje, é essa motivação de oração que vai trazer você para o altar hoje. Qual o decreto espiritual, emocional, familiar você precisa que Deus reverta nesse jejum?